Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje mais um vídeo, mais um estudo e nós vamos falar sobre os bem-aventurados, os que choram, os aflitos. Então vamos começar. Bem-aventurado os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é dele o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4 e versículos 6 e 10. Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Então, eu vou trazer tudo aquilo que eu estudei para vocês aqui agora, tá? Então, aqui vai entrar toda a explanação do que eu estudei, tá? Então, vamos lá. Dizem que todos que choram, que a humanidade inteira geme sob o acicate da dor e que esse sofrimento é o preço do pecado introduzido na terra pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Afirmam outros que as dores e aflições deste mundo são o meio de que Deus se vale para experimentar-nos e aferir a nossa fé, ou para aumentar os nossos méritos, a fim de que maiores sejam nossos gozos no paraíso. Se é assim, por que um sofre mais do que o outro? Né? Eu acho que essa é a pergunta de muitas pessoas. Por que uns têm mais, outros têm menos? Por que um tem mais sorte e outro não? Né? Vamos lá, então vamos buscar compreender aqui como que a divina providência age. Porque alguns vivem apenas algumas horas, sem pelo menos tomar consciência de si mesmo, enquanto outros têm que viver 60, 80 ou 100 anos, conhecendo toda sorte de obstáculo. Porque uns nascem belos, saudáveis e assim atravessam toda a existência, enquanto outros nascem desprovidos de beleza e enfermiços, pré-condenados a uma vida miserável e dolorosa. Porque uns vêm ao mundo em ambientes sadios, em que recebe fina educação e aprende a cultivar as virtudes, ao passo que outros surgem em meios sórdidos, onde medram os vícios mais infamantes e lhe és ensinado a detestar o trabalho, a furtar e até matar. Meios esses que são verdadeiras antecâmeras de salões hospitalares ou de cubículos penitenciários. Então vamos entender, né, o porquê dessas perguntas, dessas indagações lá de cima, que eu acabei de citar aqui. A concepção de que as misérias desta vida são decorrências do pecado original ou provações necessárias a todas as almas, para que depois de sua passagem por este mundo saibam apreciar melhor as alegrias e as doçuras da mansão celestial. Forçoso é convir. Não explica essas anomalias e diversidades. E há induzido muitos homens a descrerem por completo da providência divina, ou seja, da sabedoria suprema com que Deus conduz todas as coisas. Então, muitas pessoas se questionam, né, e duvidam, né,
da providência divina, da misericórdia de Deus. Mas vamos seguindo aqui mais um pouquinho. O sofrimento é a consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Então a gente sofre porque a gente transgride as leis, a gente não obedece às leis, né? Então todo o sofrimento provém disso, né? Cada um segundo a sua obra. Sendo Deus soberanamente justo e bom, não haveria de permitir que fôssemos atormentados, né, martirizados, salvo por uma boa razão ou uma causa justa. Assim, se sofremos, é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei divina. Então, eu vou citar aqui agora as causas atuais das aflições, das dores, né? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desarmoniosas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interrogue-se friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo à origem dos males que o torturam e verifiquem-se, a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então a gente tem que pensar um pouquinho, né? Às vezes a gente deixa de agir em certas situações com medo do confronto, né? Igual aqui foi falado, na educação dos filhos, nas decisões que a gente toma, a gente age no impulso e depois a gente, com a cabeça fria, a gente fala assim: poxa, não poderia ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, não poderia ter dito, né? E palavras e os nossos atos são igual flechas, né? Depois de lançada, não volta atrás.
A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua negligência. O homem evitará todos os males quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez? Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Porém, Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência do que procedeu mal, de que procedeu mal. Então Deus, ele é imparcial. Todas as suas criaturas, estão dentro dessa lei, igual aqui foi falado, desde a menor à maior situação. Então, todos nós, independente do que fizermos, a gente vai colher o fruto daquilo que a gente fez. E para compreender a diferença entre o bem e o mal. Porque se não tiver isso, qual a justiça de Deus? Então, volto a falar. O que vale para Deus é a intenção também, dos nossos atos. Mas muitas das vezes a gente sofre por nossa própria escolha. Explicada a missão providencial da dor e sua benéfica influência na reforma e na melhoria das almas, já agora podemos compreender o alcance das palavras do Mestre Jesus, quando proclamava: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Então, que o Mestre Jesus, hoje, com esse estudo maravilhoso, possa trazer todas as respostas às nossas indagações, que nós possamos compreender que os nossos sofrimentos, muitas das vezes, somos nós mesmos que procuramos, e que nós possamos colocar a nossa sabedoria, as nossas ações dentro desse evangelho, dentro da lei divina, para que não possamos errar, que não venhamos a errar. E que nós possamos nos melhorar a cada dia, meus irmãos. Uma boa noite e até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.